A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Nós iremos ler o texto, que será a base da nossa exposição. Passemos a ler nesse instante com reverência e com atenção acerca dos dons espirituais. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operação de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espírito. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Os irmãos podem dizer amém? Vocês concordam? Assim seja. Senhor, nos ajuda, nos abençoa, que esse tempo seja um tempo de edificação, mas que, sobretudo, que o Senhor Jesus seja glorificado. É assim que nós continuamos a orar ao Senhor. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, a partir desse texto eu queria pensar com vocês, subordinado a um tema, a soberania de Jesus e os dons espirituais. É interessante como as duas coisas elas se correlacionam, como elas estão imbricadas, e é necessário que nós venhamos compreender para que a gente possa exercer da melhor maneira possível os dons que Deus tem dado à igreja, o seu povo. Dizer para as crianças que estão de parabéns, todas quietinhas, observando, prestando atenção, que assim como tem aquelas 3 meninas super poderosas, vocês já assistiram? Os rapazes, os Power Rangers, né? Não é da nossa época não, né? Que recebem poderes para exercitar sobre este mundo. O nosso Deus, crianças, também, viu, Daniel? Nos deu superpoderes pelo Espírito Santo. E é sobre isso que a gente vai pensar hoje à noite. Então o assunto é muito interessante também para as crianças. Ou não é, igreja? É sim. Então, meus irmãos, eu queria introduzir dizendo para vocês que essa é a primeira carta, né? Pelo menos no registro bíblico, de Paulo a essa igreja de Corinto. Essa foi uma igreja fundada pelo próprio apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, está registrada em Atos dos Apóstolos. Paulo, que sofreu muito, e não diferentemente nessa cidade também, aliás, queria até desistir, né? Não
da pregação e da missão, mas de estar ali naquela cidade. De tal maneira que Deus apareceu para ele, o Senhor, e disse que ainda tinha muita gente ali naquela cidade, que Paulo pregasse, não se calasse, porque o Senhor ainda tinha muita gente naquela cidade. Assim, Paulo ainda permanece ali 1 ano e meio pregando o Evangelho em meio às dificuldades, e foi ele quem fundou essa igreja com seus irmãos cooperadores ali. E aí é interessante porque nesse contexto, quando Paulo escreve essa que na sequência das cartas, Paulo havia recebido uma carta da igreja de Corinto, fazendo várias perguntas sobre vários assuntos, e dentre os vários assuntos que Paulo iria tratar ali para com aqueles irmãos, nessa primeira carta aos Coríntios, foi informado a Paulo pela família de Cloé que estava acontecendo várias divisões, vários problemas relacionados a vários assuntos naquela igreja. E aí Paulo escreve essa primeira carta para exatamente corrigir alguns problemas, inclusive sérios, que estavam acontecendo ali, e também responder essas perguntas que eles tinham e queriam uma direção do apóstolo Paulo. Dentre tantas questões que o apóstolo Paulo vai tratar nessa carta, quando você começa o capítulo 11, só para a gente pegar um contexto mais distante aqui desse capítulo, vai se estender até o capítulo 14, Paulo vai explicar e organizar o culto naquela igreja. Do capítulo 11 até o capítulo 14, Paulo vai instruir a igreja de Corinto a respeito do culto ao Senhor. Ele vai tratar no capítulo 11, em primeiro lugar, sobre um problema que estava acontecendo com as mulheres. As feministas, acreditem, havia um movimento feminista na igreja de Corinto, influenciado pelo pensamento helênico, grego, que estava influenciando o comportamento dessas mulheres, presbítero Daniel, no ambiente de culto. Então Paulo, no capítulo 11, vai instruir como as mulheres deveriam se comportar no culto. Ainda nesse capítulo 11, Paulo vai instruir também a respeito da ceia, a celebração da ceia, a festa do ágapo, a festa do amor. Que estava havendo era confusão, de tal maneira, irmã Jaine, que havia irmãos saindo com fome, porque não tinha condições de levar a sua marmita, podemos dizer assim, e outros que saíam, pastor Alberto, bêbado, porque tomava o vinho ao ponto de se embebedar. Você imagine um crente saindo bêbado de um culto de ceia? Era a situação dessa igreja. E aí você tem o parêntese. Eu costumo dizer que o capítulo 13 dessa carta é um parêntese que o apóstolo Paulo abre, inclusive, para tratar sobre um assunto que é fundamental para aquele que quer exercer os dons na igreja e cultuar ao Senhor, que é o amor. Coríntios 13, todos nós conhecemos esse capítulo extraordinário, uma poesia do Espírito. Alguém disse que é o único texto que Paulo escreveu que não foi ele que escreveu. E depois Paulo finaliza essa sequência do capítulo 11 até o capítulo 14, organizando o exercício dos dons no capítulo 14 no culto. Como aqueles irmãos deveriam usar o dom de línguas, que era o queridinho deles, e o dom de profecia durante o culto. Dito isto, meus irmãos, eu ainda preciso dizer para vocês que essa carta ela é muito pertinente para todos nós nos nossos dias. Nós vivemos dias difíceis, mais do que nunca, e sobretudo se faz cada vez mais necessário que nós cristãos venhamos temer ao Senhor e desejar que a igreja do Senhor seja edificada
da forma correta, através do exercício do uso dos dons que o Senhor nos tem dado. Porque se nós queremos, enquanto igreja do Senhor, preservar um culto teocêntrico e, portanto, cristocêntrico, é necessário que a gente possa entender esse assunto que Paulo está desenvolvendo aqui neste capítulo. A gente vai poder observar que Paulo aqui vai estar respondendo a um grupo de irmãos que queria entender como discernir se alguém no culto está sendo usado por Deus ou não. Como eu posso discernir se aquela pessoa que está ensinando, profetizando, falando em línguas, interpretando, ela está sendo usada pelo Espírito Santo de Deus ou é algo do espírito humano, ou de repente pode ser até demônios, né? Espíritos enganadores, como Paulo sempre previne a igreja a respeito deles. Então Paulo vai trazer essas informações para que os irmãos compreendam e possam aprender a discernir. Pois bem, é sobre isso que esse capítulo 12 vai tratar, né? E que a gente pretende aqui discorrer. E para a gente ir para o texto, eu preciso ainda dizer 3 coisas aqui. 2 positivas e uma de forma negativa. Primeiro, irmãos, que os dons espirituais, quando o Senhor ele dá à igreja por obra do Espírito Santo, não é para que aquela pessoa que recebe o dom, ele venha se autopromover. Os dons não é dado para a gente se mostrar na igreja, aparecer, de forma alguma. De tal maneira que nós precisamos ter cuidado quando o Senhor nos vocaciona, quando o Senhor nos concede dons, para que a gente faça isso de maneira que a pessoa que venha a ser evidenciada não seja a gente mesmo, porque isso é uma distorção no exercício do dom. Em segundo lugar, os dons espirituais, eles não foram dados à igreja para a gente ficar verificando na igreja quem é espiritual ou quem é carnal. Até porque, meus irmãos e minhas irmãs, alguém espiritual não se descobre pelo exercício do dom, mas pelos frutos do Espírito. Não é pelos dons que nós conhecemos se um crente ele está na carne ou no Espírito, mas é pelos frutos do Espírito, que Paulo registra em Gálatas capítulo 5, no versículo 22 em diante. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente vê assim um pregador, né? Uma pessoa eloquente, ou de repente um cantor, ou alguém que Deus usa de uma forma maravilhosa na igreja, ou até alguém que fez uma oração, o Senhor ali abençoou, a pessoa recebeu aquela bênção, a gente diz assim: rapaz, esse homem é um homem espiritual. Cuidado. Cuidado, porque Judas fez tudo isso, meu filho. Cuidado que aquele grupo que Jesus diz em Mateus capítulo 7, no finalzinho do Sermão da Montanha, a partir do versículo 21, naquele grande dia vai dizer: Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome nós fizemos maravilhas, nós expelimos demônios. E qual foi a resposta de Jesus para estes homens? Eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso é muito sério, irmãos. E em último lugar, agora de forma positiva, eu quero dizer para vocês o seguinte: irmãos, quando o Senhor nos deu os dons, quando Ele concedeu os dons à igreja, é para que a igreja, exercitando esses dons, glorifique a Deus
e seja de forma mútua edificada. Exatamente o que estava acontecendo, o contrário, na igreja de Corinto. Confusão, divisão, grupinho, um se achando mais espiritual do que o outro, porque falava em línguas, porque profetizava. Então, enquanto Deus dá os dons para edificação, os irmãos estavam usando errado e quebrando a unidade da igreja. De tal maneira que Paulo vai dizer a essa igreja o seguinte: vocês estão se juntando para pior e não para melhor. É tipo assim, Paulo diz assim: fecha a porta, igual Malaquias, lá no Antigo Testamento, fecha a porta, não acende o meu fogo de balde no altar. É melhor que nem tenha culto. Entendeu, irmãos, como é importante? Então, queridos, qual é a nossa defesa aqui hoje, né? É que os dons do Espírito é para que o Senhor Jesus Cristo ele seja glorificado na igreja e que a igreja, pelo exercício dos dons, seja edificada no poder do Espírito. A gente não pode esquecer disso. Vamos para o texto. Observe que Paulo, no versículo 1, no capítulo 12, ele vai dizer que a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então Paulo aqui já diz qual vai ser o assunto que ele vai tratar. Agora com aquela igreja. Já tratou sobre vários assuntos. Agora vai tratar sobre as perguntas referentes aos dons. E a primeira coisa que Paulo vai dizer: eu não quero, igreja, que vocês sejam ignorantes. Irmãos, o que tem de crentes 5, 10, 15, 20 anos, aí chega para o pastor e diz assim: pastor, ainda não sei qual é o meu dom. Diga, pastor, qual é o meu dom? Você é assim? Isso é ignorância. E essa ignorância que Paulo está tratando é de duas maneiras. Primeiro, a ignorância geral. É que nós não conseguimos identificar os dons na igreja, na vida dos irmãos, para ser edificado. E em segundo lugar, é que nós não conseguimos identificar o nosso próprio dom. E aí, como a gente serve? Como a gente abençoa o corpo de Cristo? Irmãos, então, primeiro ponto de Paulo aqui é que ele não admite que essa igreja permaneça ignorante a respeito desse assunto. Por isso que eu acho tão pertinente a gente tratar sobre esse assunto. Porque nós não podemos ser ignorantes. Ignorância aqui, né, os irmãos entenderam, é a falta do conhecimento, ou então fazer da forma errada. Às vezes a gente até tem um conhecimento, mas executa da forma errada os dons que... Ou então a gente enterra o dom, a gente nem vai prestar contas. Então, queridos, que a gente possa entender que nós não podemos permanecer sem o conhecimento correto a respeito desse assunto, para que a gente possa servir ao Senhor da maneira correta. Lembra que o profeta diz: maldito o homem que serve a Deus relaxadamente. Faz de qualquer jeito, de qualquer maneira, né? Acha que está dando migué em quem? Porque o exercício dos dons espirituais não é primariamente para a igreja. Nunca me esquecerei o que aprendi na consciência cristã com Jonas Madureira, enquanto pregador. Jonas Madureira disse que todos nós, antes de pregar para a igreja, a gente prega para Deus. Se passar no crivo... Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, queridos. E aí Paulo vai lembrar a esses irmãos, né, que
É Deus, pelo Espírito Santo, que agora usa esse apóstolo para que venha capacitar a igreja, trazer conhecimento à igreja a respeito desse assunto tão importante. Ele continua no versículo 2, trazendo à memória daqueles irmãos o passado deles. Olha, vocês sabem que outrora, quando vocês eram gentios, pagãos, né, vocês viviam aí se deixando conduzir pelos ídolos mudos, segundo vocês eram guiados por esses ídolos. Era assim que os coríntios viviam, né? No paganismo, nas orgias, nos bacanais, nos templos pagãos. Paulo vai deixar isso claro, né? No capítulo anterior, quando ele vai falar sobre as carnes sacrificadas aos ídolos, que eram demônios que eles as sacrificavam. E agora nós, diferentemente da vida que vivíamos outrora, a igreja agora não é mais levada aos ídolos, mas guiada pelo Espírito Santo a reconhecer Jesus. Primeiro, de forma negativa, Paulo diz no versículo 3, olha o que ele vai dizer aqui, coisa interessante, ó. Que por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, ninguém afirma anátema Jesus. Jesus é maldito, Jesus é imprestável. E de forma positiva, ninguém pode dizer Senhor Jesus, e a palavra aqui é Kyrios, absoluto, Senhor soberano de toda a terra, se não for pelo Espírito Santo. O que Paulo está dizendo? É que a igreja que outrora foi resgatada desse mundo, que era conduzida aos ídolos mudos, ao paganismo, agora é conduzida pelo Espírito Santo de Deus, porque foi habitada, batizada, cheia desse Espírito, a reconhecer a soberania de Cristo. É por isso que o tema da nossa exposição é a soberania de Cristo e os dons espirituais. Queridos, alguém que é conduzido, batizado pelo Espírito Santo de Deus, ama Jesus, se submete ao senhorio de Cristo e o serve com alegria, como cantamos aqui. Deus seja louvado. Então, o apóstolo Paulo ele estabelece, né, essa verdade aqui no versículo 3. E isso é muito importante, queridos. Aliás, no primeiro século, né, a igreja se utilizava de uma profissão de fé que Paulo registra em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, quando ele diz que se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, Kyrios, serás salvo. E com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Porque com o coração se crê para justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Essa confissão, irmãos, era necessária, especialmente no primeiro século, porque lembre-se que o imperador romano, era ele que se dizia o Senhor e Deus. Então, um verdadeiro crente, quando dizia e proclamava publicamente que Jesus é o Senhor, o único, o soberano, o Kyrios, ele estava colocando o nome dele para ser agora perseguido, talvez até morto pelo Império Romano. Então o pastor Isaías é crente, pelo Espírito ele diz isso. Era o Espírito que capacitava a reconhecer a obra do Senhor. Pois bem, nos versículos 4 a 6, irmãos, Paulo vai mostrar uma coisa que eu acho muito interessante nesse texto, é que essa obra dos dons espirituais é uma obra da Trindade Santíssima. Observe o texto comigo, olha aí, versículo 6, veja o que ele vai dizer
A partir do versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o quê? O mesmo. E observe que Espírito aí está com letra maiúscula, porque é o Espírito Santo. Versículo 5. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Quem é o Senhor aí nesse texto? Quem? Jesus. E aí, no versículo 6 ele diz: e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Observou a Trindade? Você observou? Meus queridos, quando nós estamos à disposição do Senhor para o exercício dos dons, para a edificação da igreja, para a glória de Cristo, para que a gente apresente esse soberano Senhor que nos governa, nós estamos fazendo parte de uma obra da Trindade Santíssima. Ah, meus irmãos, isso não é coisa do homem, não é coisa do pastor, do conselho da igreja, das sociedades internas. Esse trabalho não é simplesmente elaborado pela instituição. Isso é uma obra da Trindade no seu conselho trinitário lá na primeira eternidade. É o Espírito que distribui os dons. E você observou que Paulo ele faz uma sequência assim, olha. No versículo 4 ele diz assim, olha: o Espírito é o mesmo, porque a gente foi batizado e bebemos todos do mesmo Espírito. Só que há uma diversidade nesses dons. Até o mesmo dom para pessoas diferentes, eles exercem de forma diferente. Mas é o mesmo Espírito. Aí quando ele diz, olha, que esses dons que o Espírito dá, vai desembocar em serviços. E esse serviço é para quem, Melineuma? Para o Senhor. Irmãos, escute isso aqui. Todas as vezes que você exerce o seu dom na igreja, não é para servir o pastor, não. Não é para servir o conselho, não, nem a seus irmãos, primariamente. É ao Senhor. Por isso que tem que ser com excelência. Então observe, você recebe o dom pelo Espírito Santo que encheu, que batizou a igreja. Esse Espírito motiva você, dando essa capacidade a você para servir, porque o dom desemboca no serviço a Jesus, que por tabela será o serviço à igreja, porque Deus não é servido por mãos humanas, nem é verdade o pode ser, Ele não precisa da gente. E aí é interessante que ele conclui no versículo 6 essa ideia, dizendo, olha, que mas é Deus que opera tudo em todos. Por isso você não pode nem deve se gloriar. E quem era você? Um morto que servia a ídolos, a demônios, e nem sabia. Agora, outra coisa que eu queria chamar a sua atenção nessa porção aqui, nos versículos 4 a 6, é a palavra diversidade. Você prestou atenção? Paulo fez questão de repetir ela 3 vezes. E aí, queridos, a gente precisa... Pedro chama isso na carta dele, lá na primeira de Pedro, capítulo 4, que é a multiforme graça de Deus. As várias maneiras de Deus operar no meio do seu povo. Irmãos, isso deveria nos deixar assim maravilhados, nessa dinâmica de Deus, nessa diversidade de operações e serviços na igreja. Mas muitas vezes, e aí era o que estava acontecendo na igreja de Corinto, os irmãos estavam, se maltratando uns aos outros, invejando uns aos outros, se orgulhando uns contra os outros. Você está entendendo? Como quem estraga o negócio é a gente. Que a obra é linda.
Por mais feio que foi a cruz, a obra é linda e poderosa. Então, queridos, que a gente possa estar atento a essas questões. Deixa eu continuar aqui. Quando chega na altura do versículo 7, o apóstolo Paulo vai agora trazer para a gente a natureza, a finalidade, o porquê, o objetivo que Deus tem quando Ele concede dons à igreja. E aí ele diz no versículo 7, a manifestação do Espírito, veja, quando irmão de A, uma manifestação do Espírito Santo de Deus e não do homem, sabe o que vai acontecer, igreja? A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim, diga comigo, um fim proveitoso. Você sabe o que é fim proveitoso na cabeça de Paulo? Ele já explicou isso anteriormente. Edificação. Queridos, Deus não faz nada aleatoriamente. O Espírito Santo sempre que está trabalhando por meio de você, que é diferente dele trabalhar em você, e você sabe que Jesus já trabalhou para você, mas quando Deus pega você como uma ferramenta, e aí Ele vai usar você, e como qualquer ferramenta vai precisar lhe gastar, Ele tem por finalidade é que através da sua vida, o exercício desse dom, haja algo proveitoso dentro da igreja, algo que haja de fato edificação para o povo de Deus. Isso é muito importante, queridos, a gente entender, porque às vezes a gente diz que está sendo usado por Deus, pelo Espírito, mas a gente não está vendo essa edificação acontecer, muitas vezes pelo contrário, não é? Os irmãos de Corinto falavam em nome do Senhor, dizia que era pelo Espírito, mas a confusão, né? A falta de empatia pelos irmãos que tinham necessidades, que não tinham condições do alimento, né? O orgulho, porque se achavam mais espirituais do que os outros, e aí não parava nem para ouvir a Paulo. Diga aí, Paulo, quem é Paulo? Quem é Apolo? Eu sou somente de Cristo. Meu Deus, esses que são só de Cristo é os piores que tem. Isso é um perigo, porque, você entendeu, minha irmã? Eles não se sujeitam a homem nenhum. Só que Deus, na sua sabedoria, não colocou anjo na igreja, colocou homens, e deu a eles dons de liderança, de governo, que são dons do Espírito. A gente leu aqui, lá em Efésios capítulo 4. Aliás, Efésios capítulo 4, Romanos capítulo 12, 1 de Pedro capítulo 4, os dons de fala, os dons de ofícios. Paulo tem várias, aqui nesse mesmo capítulo 12, versículo 28, tem outra lista de dons, que inclusive aqui a gente vai nos versículos 8 e 10, né? Paulo vai trazer aqui uma lista de dons. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Observe que sempre Paulo, nas listas que ele vai fazendo dos dons espirituais, ele traz os dons de fala como os dons prioritários para a igreja. Na outra lista do versículo posterior, ele vai dizer que Deus deu primeiramente à igreja apóstolos, pastores, evangelistas, profetas, porque são os dons da fala. Irmãos, tem dons que a igreja consegue conviver sem eles. Porém, tem alguns dons que a igreja não acontece se eles não tiverem. Que são os dons da palavra.
E aqui está dois, a palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento. Olha, você já viu aquela pessoa que às vezes Deus traz uma mensagem, um texto que você já leu, que você já releu, que você ouviu uma pregação, e aí Deus usa aquele pastor para pregar naquele texto tão conhecido. Aí você diz assim: como é que eu nunca vi isso aqui? Já aconteceu isso com você? Né? Meu Deus, e agora está claro para mim. Palavra do conhecimento. Isso é uma capacidade que Deus dá a alguns irmãos para cavar o texto de uma tal maneira que você diz assim: poxa, eu nunca vi isso aqui, agora eu vejo, está claro para mim. Palavra de sabedoria é uma palavra de direção. Deus usa irmãos para a gente, muitas vezes nos dá um conselho, nos dirigindo, e isso, irmão, sempre está relacionado à palavra de Deus, viu? Não é nada subjetivo, não. Não é nada do coração, não. O coração é mau, enganoso e está desesperadamente corrompido. E aí Paulo continua, dizendo que há outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E aqui é preciso dizer que essa fé, queridos, não é a fé salvadora. É necessário fazer essa distinção, não é? Aqui, o dom da fé é um dom que Deus dá, por exemplo, a determinados irmãos. Você já viu aqueles irmãos na igreja que dizem assim: o que, pastor? O senhor não vai, a gente vai fazer sim, senhor, e vai dar certo sim. E fala, meu Deus, esse irmão é doido, hein? Aí ele começa a contagiar. Deus começa a usar a fé dele, e você diz assim: mas rapaz, e no final dá certo mesmo, hein, irmão? Esse é o dom da fé, a capacidade que Deus dá a alguns irmãos. E aí o irmão que tem nem deve se gloriar e ficar mangando o outro que não tem fé. Não é isso não, que Deus deu esse dom para você usar para a glória dele, para a edificação do seu irmão. Aí tem aquele outro irmãozinho que fica assim, ele é salvo, então não tem nada a ver de salvação, não, ele é salvo. Ele diz assim: rapaz, esse negócio vai dar certo, meu irmão, vai escandalizar a igreja, meu irmão. É muito empecilho, muita dificuldade. Entendeu, Felipe? Então, e a gente tem que entender isso. Então, esse dom da fé aqui, irmãos, não é a fé salvadora, tá certo? É essa capacitação que o Espírito dá para a gente realizar e fazer coisas que, pela nossa própria força, diz: rapaz, realmente não dá não tem como não. Mas ele consegue enxergar o que ninguém está vendo. Você não está vendo não, meu irmão? Vai dar certo. Não, estou vendo não, meu irmão. O negócio está tão atrapalhado. É assim, irmão. É esse dom aqui que Paulo está falando. E aí ele continua dizendo, olha, aí, pelo mesmo Espírito os dons de curar. Está vendo que curar está no plural? Irmãos, eu não tenho mais tempo, né? Os dons de curar, porque esses dons eram variados. E só para dizer a vocês, irmãos, que todos esses dons aqui, de certa forma, eles apontam para a obra redentora e final de glorificação que o Senhor fará através e no seu povo naquele grande dia. Como hoje a gente ainda está aqui no mundo caído e o pecado campeia, Deus usa esses dons através da igreja para mitificar, diminuir os efeitos do pecado no meio do seu povo e neste mundo. Então, de certa forma, os dons espirituais apontam para a nossa redenção final. O exercício deles aponta para essa obra maior e perfeita. Dons de cura, outros, operações de milagres, os irmãos compreendem, profecia. E aí a profecia neotestamentária, irmãos, não é mais aquela revelação do escondido, não. A profecia neotestamentária, para nós igreja reformada, o profeta é o homem que Deus usa para explicar a sua palavra, que por natureza é profética. E Paulo continua, outros, discernimento de espíritos. Conversei com um candidato esses dias, foi lá em casa para conversar com a gente, e aí, dizem: pastor, que dom é esse aí que o senhor está falando, discernimento de espírito? É a capacidade que Deus dá para aquele irmão discernir se o que está sendo feito por aquela pessoa é uma obra do espírito humano, do Espírito de Deus,
ou de repente do bicho. Deus dá essa capacidade pelo Espírito. E de novo, não é nada subjetivo. Eu estou sentindo. Esse dom não é para você estar julgando as pessoas, não. Irmãos, lembre-se, o dom está sempre relacionado ao conhecimento da palavra, pela operação do Espírito. Discernimento de espíritos. Há variedade de línguas, e aqui a gente sabe que é idiomas. 14 nações ali no Pentecostes estava representado, falaram na língua materna. Os galileus foram cheios do Espírito Santo, mais de 120 pessoas. Tem nada a ver com essa língua estática que a gente não entende, não. De tal maneira que Paulo vai dizer, e a outra deu interpretação de línguas, né? Era a capacidade de alguém interpretar aquele idioma que não conhecia, que o irmão estava falando. Como a igreja não conhecia, precisava que alguém interpretasse. Então, queridos, já tentando aqui caminhar para o fim, eu preciso concluir. Eu quero, portanto, dizer para os irmãos que Deus não quer que de forma alguma nós sejamos ignorantes a respeito desse assunto, como Paulo já bem afirmou no versículo 1. Nós precisamos entender que os dons do Espírito, igreja, é uma obra do nosso Deus triuno. Tanto o Espírito Santo quanto o Filho e o Pai estão envolvidos nessa obra, na realização, na operação, no exercício dos dons, enquanto nós o fazemos na igreja. E mais, quem deve ser evidenciado, glorificado, exaltado no exercício desses dons é a pessoa bendita do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A gente não deve fazer nada na igreja, irmãos. Cuidado com isso. Para si mesmo. Ou simplesmente para o outro. Primariamente, a gente faz para o Senhor Jesus. A gente serve ao Senhor. Lembra quando Paulo vai dizer lá para Tessalonicenses, quando ele diz sempre, que a esposa deve se submeter ao seu marido como ao Senhor. O servo deve se submeter ao seu Senhor como se ao Senhor. Aí em caixa alta, Senhor Jesus. Sempre é assim, irmãos. Então, tudo que a gente vai fazer na igreja, a gente faz para que Jesus seja glorificado, honrado e exaltado. É esse Cristo que eu amo, por quem eu vivo, e a gente faz isso, todos nós hoje o amamos e o servimos porque Ele nos amou primeiro. Porque o Senhor se entregou por nós até a sua última gota de sangue, foi derramado na cruz do Calvário, nos resgatando da nossa vã maneira de viver, do curso desse mundo, dos nossos vãos pensamentos, dos ídolos mortos, agora nos conduzindo à sua vontade, para servirmos a Ele, edificando os nossos irmãos. A Ele, portanto, a glória na igreja, pelos séculos dos séculos. Amém. Eu faço algumas aplicações aqui e encerro. Primeiro, queria fazer uma pergunta para você. Você sabe qual é o seu dom? Você observou que Paulo diz que a cada um individualmente o Espírito Santo ele deu o dom? Você, meu irmão, minha irmã, você sabe, porque pelo menos um dom você tem, se você for salvo, se você for habitado pelo Espírito Santo, pelo menos um dom você deve ter mais. Agora, no mínimo, o crente genuíno, habitado pelo Espírito Santo,
Ele deu a cada um individualmente dons. Você sabe qual é o seu? Você tem exercitado o seu? Esse texto nos faz pensar e refletir sobre isso, meus irmãos. Você já conseguiu identificar o seu dom? Você tem ajudado os seus irmãos a identificar o dom deles? É tão importante, irmãos. Eu lembro quando o Senhor lá acho que 2001 começou a convencer o meu coração do chamado para a gente pregar a palavra. Foi tão difícil para mim aceitar, e eu precisei muito da igreja confirmar. Aliás, a vocação é assim: há um chamado interno, né? E uma confirmação externa pela igreja. Então, ajude aos seus irmãos aí. Meu irmão, eu vejo isso em você. Conversa, vejo que Deus lhe deu essa capacidade. Faça isso, querido. Segundo lugar, irmãos, você está servindo ao Senhor? Servindo a igreja com os dons que Ele mesmo te deu? Você faz isso porque você ama o Senhor Jesus? Ou você tem sido relaxado? Ou você está como aquele terceiro terreno que recebeu a semente com alegria? Você é muito emotivo, recebeu com alegria, mas aí os espinhos vieram, sufocaram, e agora não tem frutos. Ou de repente você não desenvolveu raízes profundas. Meus irmãos, Deus nos chamou para servir. E nós precisamos desenterrar os dons que o Senhor nos tem dado. Paulo diz isso a Timóteo: desperta o dom que por imposição de mãos pelos presbíteros foi a ti concedido. Nós precisamos atentar para isso. Por fim, irmãos, em último lugar, hoje, diante dessa exposição, você entende que o Senhor, Ele está lhe chamando a atenção para que você desenterre esse dom que já há algum tempo você não usa, que você não tem se envolvido com a obra do Senhor. E por que isso é importante? Lembra daquela parábola, os talentos, ou se quiser das minas? O Senhor confiou a você. A uns Ele confiou 2, a outros confiou 1, a outros confiou 5. Mas o que eu quero chamar a atenção, queridos, é que naquele último dia haverá uma prestação de contas. E não vai ser ao pastor nem ao conselho. Vai ser a este Senhor, Quírios, o soberano Senhor. Que Deus nos abençoe, que o Senhor aplique a sua palavra em nosso coração. Obrigado pela atenção, queridos. Amém. Louvado seja Deus, meus irmãos, pela sua palavra. Esperamos em Deus que a palavra que o Senhor nos trouxe nessa noite tenha nos instruído